Fernando Moura. Pessoal, nós vamos falar agora sobre geoterapia, que é a aplicação de argila. Simples assim, aplicação de argila. Esse é um método incrível, conheço ele já há muito tempo, já utilizo ele e recomendo demais a utilização da geoterapia. Infelizmente no Brasil se tem a geoterapia principalmente para utilização somente de estética. Só que a argila como poder curativo também é excepcional. Aqui a gente vai falar de todos os tipos de argila. E aí vamos entrar já um pouquinho na história, o que é o conceito da geoterapia. Bom, o que é geoterapia? A argila é uma rocha sedimentar originária da lenta erosão dos granitos, isto é, do envelhecimento natural dos cristais. Pessoal, então geoterapia não é utilizar barro para tratamento. Não é que ele não tenha também o seu princípio curativo e aí por diante, mas o que a gente está falando aqui são de rochas sedimentares. O que a gente está falando aqui é da erosão de cristais que deram origem a esse minério, rico em oligoelementos, rico em nutrientes. Ela é basicamente formada por silicato de alumínio hidratado, silício, né? Possui uma diversidade de minerais características da região onde é encontrada, notadamente os óxidos, os hidróxidos de ferro e alumínio. Então isso é que vai caracterizar funcionabilidade e a cor da argila. Então, dependendo da cor e a função, ela vai ter cores específicas, que depende do lugar onde ela foi encontrada. Local, profundidade, a quantidade de óxidos e hidróxidos que tem na região. Então, se a gente for olhar dentro do histórico, né, o mais remoto da geoterapia, nós temos os egípcios, os romanos. Né? No caso dos egípcios, eles utilizavam aquela lama encontrada no rio Nilo para colocar no dia a dia, né? Conservação de manuscritos, na área de estética, mumificação, cura. Então aplicava-se isso no corpo da pessoa para que ela gerasse a cura. No caso dos romanos, a gente pode citar Plínio, que ele citou a argila principalmente no seu livro História Natural, e Aristóteles exaltava tanto para conservar a saúde como para tratá-la. Então ele já tinha essa noção que a geoterapia era muito importante. Aí nós vamos para a história contemporânea. Aqui eu citei alguns que são incríveis. Gandhi, só para você ter uma ideia, existe 250 espaços na Índia, ashanas, pequenos ashanas, criados por Gandhi de naturopatia. Olha que surpresa. Então, olha só, é um espaço e que tem várias técnicas naturais, que a pessoa vai lá para se cuidar. Então ela chega, ela recebe magnetoterapia, fala sobre alimentação, fala sobre yoga, hidroterapia e geoterapia. Então está dentro desse contexto. Então o Gandhi ele foi um dos grandes entusiastas da naturopatia no início do século XX e deixou um legado com 250 ashanas, né, para a população carente da Índia. Então você não precisa pagar nada, você pode ser morador de rua, você vai lá para se cuidar todo dia. Então, e a argila era um desses cuidados. Outro também, o Louis Kné, esse que está embaixo do Gandhi, Adolf Just, Kennep, então todos eles têm registros que eles deixaram sobre o tratamento de argila, principalmente o Kennep e o Adolf Just e o Louis Kné, e eles criaram, foram fundamentais para o desenvolvimento da geoterapia na Europa. E aí eles adotaram isso como medicina oficial para curar algumas doenças, principalmente a tuberculose. Então, assim, hoje até algumas casas de saúde e spas continuam com a aplicação da argila medicinal como metodologia naturista de tratamento de doenças. Então, assim, é muito difundido isso na Europa, é muito relevante, só que foi se trabalhando isso para a área de estética. Então ela não é só para a área de estética, ela tem todo um contexto medicinal, curativo, né, que ajuda muito o organismo a aplicação de geoterapia. Então vamos lá falando um pouquinho sobre a propriedade da argila. Então nós temos ela, primeiro, ela pode ser absorvente.
tá? Então toda espécie de veneno, pus, tumores, mau cheiro, gases, fluidos, toxinas, pode se eliminar através dessa absorção da argila. Então você pode colocar sobre a região que ela vai puxar tudo dentro, né? Então uma das dicas, você coloca uma camada grossa de argila sobre um tecido, sobre a região que vai ser aplicada e deixa isso descoberto. Por quê? Porque a evaporação da água da argila vai automaticamente fazer com que ela puxe qualquer secreção que está embaixo dela. Isso ajuda bastante. Função adsorvente. Então é diferente de absorvente, é adsorvente. É usada na superfície de um corpo sólido, é usada como máscara. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer troca de substâncias com a superfície. Você pode usar uma camada bem fina, no caso das máscaras faciais se utiliza isso. Então você usa uma camada bem fina dessa argila e ela vai fazer um trabalho adsorvente, ou seja, ela vai trocar substâncias, ela puxa a toxina, né, ela puxa, faz com que a superfície da pele fique microvascularizada, e ela automaticamente empurra e doa para esse tecido oligoelementos que a argila é tão rica. Ela também tem uma ação bactericida, então ela exerce rapidamente ação antibacteriana nas feridas, no aparelho digestivo, então ela protege e revitaliza áreas fragilizadas. Lá na Europa existem cápsulas de argila que as pessoas ingerem, porque ela limpa todo o organismo. Aqui eu não indico porque ela tem que ser esterilizada, tem que ter uma aprovação da Anvisa em relação a isso. Se você quiser fazer um tratamento muito parecido para liberar as toxinas, busque em farmácias de produtos naturais carvão ativado, ele vai ter uma ação muito parecida. Tem uma ação antisséptica, então ela não agride os tecidos no qual ela age, né? Então ela confere uma vantagem sobre qualquer tipo de antisséptico químico. Ela promove limpeza das feridas e drena secreções de todos os tipos, sem deixar nenhum tipo de contraindicação. O único cuidado que eu peço para fazer é você deixar um tecido entre a argila e a pele para a argila não grudar no ferimento e não ficar ruim depois de retirar. Hoje nós temos algumas gases que são ótimas, que elas não grudam, são gases especiais, eu até recomendo esse tipo de gás para aplicar. Radioativa, ela tem uma pequena concentrada de radioatividade de metais que irradiam energia, não precisa tomar cuidado, não é o radioativo perverso que gera câncer, por exemplo. Não, é uma radioatividade, é uma emissão de energia pelo tipo de metais que constitui a argila. Ao mesmo tempo que a argila absorve os corpos prejudiciais do organismo, ela irradia e vitaliza essas partes doentes, fazendo com que ela se torne uma área mais saudável, benéfica. Ela é analgésica, então possui ação sedativa, ela relaxa, acalma o tecido, principalmente se tiver uma contusão, se tiver uma queimadura, tiver um hematoma. Cicatrizante, então o silicato de alumínio ele tem uma ação cicatrizante e ele é rico dentro da argila. Então é muito eficaz e atua na estimulação e regeneração de todos os tecidos e evita marca e cicatriz. Então o silício é o cimento da natureza. Ele ajuda nessa cicatrização, fortalecer a vascularização e ir por diante. Tem uma ação desodorante, reduz odores desagradáveis do hálito, do suor, das axilas genitais, das fezes, né? Então assim, lá na Europa, como você pode ingerir, você acaba limpando todo o trato intestinal. Ele é catalisador, então ele estimula o metabolismo em geral e funciona como elemento catalisador, ele une substâncias. Então vamos lá, os tipos de argila. Argila branca é a mais leve de todas, usada para máscaras faciais e shampoos para cabelos secos. Tá? É indicada para pele sensível e desidratada. A argila branca contém a maior porcentagem de alumínio e seu pH é muito próximo ao da pele. Seus benefícios: clareia a pele, absorve a oleosidade, ação suavizante, cicatrizante. É uma das argilas que tem a granulometria, ou seja, o tamanho do grão muito fino, muito fino. Ele chega a parecer amido. Argila verde possui maior diversidade em elementos, é indicada para pele oleosa e com acne, também utilizada para cabelos oleosos.
É uma das que mais se usa hoje dentro da estética, então tudo que é lugar tem argila verde. Ação adstringente, tonificante, estimulante, adstringente que fecha os poros. Combate edema, secativa, bactéria. Então, ela tem praticamente toda a nossa listinha lá de recomendações. A argila vermelha, ela é rica em óxido de ferro e cobre, é hidratante, previne o envelhecimento da pele, é redutora de medidas e peso, ativa a circulação, atua como antiestressante, e também é uma argila que ela foi pesquisada muito em alguns lugares, alguns hospitais em Curitiba, que ela auxiliava em pessoas que tinham anemia. E a argila, aí vai qualquer cor, eu utilizo muito a verde, eu utilizo ela um dia após a quimioterapia. Então a pessoa ela recebe a quimioterapia e aí eu peço para que ela aplique na região do abdômen uma camada bem grossa, de mais ou menos um dedo, de argila. Então coloca um tecido e argila por cima. Uma aguinha quente, não precisa ser chá, e deixa ela fazer a parte de absorção. O que vai acontecer? Grande parte dessa toxicidade da quimioterapia que reside depois, fica no corpo, dá dificuldade de digestão, vômito e aí por diante, ela é retirada com argila. Então, olhe bem isso, é bem interessante essa indicação. Argila amarela é rica em silício, tem ação tonificante e é indicada para peles maduras e cansadas. É a que tem mais quantidade de silício, é a argila amarela. Né? Formação de colágeno da pele desenvolvida devido ao silício, ela ajuda, né, a fortalecer a pele. Indicada para rejuvenescimento, tratamentos cosméticos, hidratante, atua na flacidez. Pelo excesso que ela tem de silício, ela atua bastante na flacidez da pele. A argila rosa é uma mistura da argila branca com a vermelha, pode ser mais suave. Por ser mais suave, né, a argila rosa é indicada para as peles sensíveis e delicadas, cansadas e sem viço, pois possui ação desinfetante, cicatrizante, suavizante. Então ela desenvolve a luminosidade da pele, ela hidrata, aumenta a circulação, auxilia a eliminação de celulite e gordura localizada. Lembre-se, vamos ajudar não comendo coisas que aumentem demais o peso, refrigerante, etc. Efeito tensor, então ela tensiona a pele deixando mais firme e auxilia nos tratamentos de flacidez tissular ou flacidez da pele. Argila preta. A argila preta é raramente encontrada aqui no Brasil. A argila preta é a lama negra também, utilizada para desintoxicação da pele, principalmente peles oleosas. A ação anti-inflamatória, anti-artrósica, então ela melhora bastante quem tem artrose e artrite. Absorvente, anti-estresse, revitalizante do couro cabeludo. Uma das poucas fontes que eu conheço de argila negra, de argila preta, é no Espírito Santo, que tem uma fonte radioativa lá, que eles têm bastante argila negra, preta, né? Mas aqui no Brasil, outros lugares eu não conheço não. Argila marrom é uma argila rara devido à sua pureza, né? Ela é eficaz contra a acne e tem efeito rejuvenescedor do tecido. Ela atua na circulação, rejuvenesce pele e tecidos. Aí me lembrei de uma coisa. Pessoal, tomem muito cuidado. Eu já vi gente corando argila para vender ela mais caro. Então pega argila branca, cora, ou de preto, ou de marrom, ou de vermelho, e aí por diante, e vende como se fosse argila colorida. Então tome cuidado com os fornecedores. Tem muitas mineradoras que fornecem esse tipo de argila, e é uma argila que ela tem laudo, e aí tudo bonitinho. Busque na cidade de vocês, que grande parte das cidades tem. Argila cinza, indicada para peles oleosas e manchadas, devido à quantidade de titânio. Quem tem titânio também é argila branca. É presente na sua composição, combate espinhas, cravos, excelente esfoliante, porque a gramatura dela é um pouquinho maior, antioxidante natural, retarda o envelhecimento da pele, eficaz contra a acne, e efeito rejuvenescedor do tecido. O duro é que, assim, até então, né, talvez você tenha conhecido só dois tipos de cores de argila, e aí não tinha muita confusão do que aplicar, né? Eu falo que um monte de argila faz com que a gente tenha vontade de aplicar uma por dia para ver qual é o resultado. Aí vai uma dica, o ideal é que a aplicação de argila não passe de 2 aplicações por semana seguida de hidratação.
Então você passa a argila, deixa o tempo que ela tem que ficar e hidrata em seguida. Isso é uma coisa muito importante. Técnicas de aplicação. Então assim, primeira, cataplasma. Então assim, o que é o cataplasma com argila? É muito parecido com aquilo que a gente falou da fitoterapia. Tá? É indicado em casos crônicos que exijam continuidade de tratamento. Então requer uma camada espessa de argila com alguns centímetros. E tempo ideal de ação é em torno de 1 a 2 horas. Tá? Então você vai deixar sobre a região, tá? Não precisa aquecer, deixa que a própria argila faça troca com o ambiente. Compressa. Geralmente as compressas são feitas com uma fina camada de argila que permanece por pouco tempo sobre o corpo. Tá? Então aqui eu vou indicar de meia hora, 1 hora no máximo. Aqui na compressa normalmente eu tenho uma tendência de colocar uma tintura, um extrato vegetal, que eu gosto bem, e você deixa e retira logo em seguida, depois do tempo de aplicação. Umectação é um método bem diferente, ele não é muito utilizado, que o que você faz? Você molha o algodão com gás, com aquela argila, e espreme suavemente sobre o lugar afetado. Serve principalmente para casos em que o local não pode secar, e, por exemplo, você tem uma ferida aberta, e é recomendado também para peles muito sensíveis, como bebê, idoso, tá? que não pode ficar hipervascularizar. Máscaras e coberturas é uma técnica de máscara, então funciona para lesões superficiais e áreas de difícil fixação de compressa, tá? Pode ser executado em qualquer área do corpo, sem contraindicação. Então é como se você aplicasse uma fina camadinha dessa argila umedecida num chá, numa tintura ou mesmo em água sobre a região. Tá? É simplesmente sujar a região mesmo com argila. É uma fina camada que você deixa por em torno de 20 minutos a meia hora ou até secar. Fricção é uma técnica bem interessante também. Nos casos de artrite, artrose, eu posso fazer uma fricção na região com argila. Tá? Isso você pode aplicar várias vezes por dia. Eu já fiz com argila tanto seca como umedecida. Eu coloco ela umedecida, levemente umedecida, para que facilite e se torne mais cômodo. Né? Absorvente higiênico. Trata de um absorvente mesmo, para baixo ventre, útero, bexiga, próstata. Aplica uma quantidade suficiente de argila para cobrir um pedaço de pano. E aí você dobra e aí coloca sobre a região de ânus ou vagina ou da região escrotal. Ela serve para quê? Absorver qualquer tipo de infecção ou que esteja acontecendo na região. Tá? Ela é excepcional. Banhos recomendados para limpar e renovar o organismo, tá? Principalmente quando está muito estressado, a pessoa está desanimada. Normalmente é uma coisa muito, muito bem recebida. Então o que você vai fazer? Numa banheira inteira, você vai colocar umas 3 colheres de argila, né? E aí a pessoa vai ficar lá dentro por em torno de uns 20, 25 minutos, e aí vai sair e receber uma ducha. Outra técnica que eu utilizo, lá na apostila no e-book de vocês de protocolos, tem uma massagem antiestressante que eu uso exatamente isso. O que eu faço? Eu faço um creme exuberante com sal fino, sal marinho fino, faço uma massagem na pessoa com esse óleo e com esse sal, então a pessoa do pescoço para baixo vai ser toda coberta com esse óleo e sal, uma massagem muito leve porque ele é esfoliante, e aí eu faço um mingau, uma argila como se fosse um mingau, bem, bem fluido, e aí eu começo a fazer a massagem. O que é surpreendente, que a partir do momento que você coloca a argila sobre a região do sal, o sal se dissolve e ele para de esfoliar, e aí você pode fazer uma massagem vigorosa. Faz no corpo inteiro da pessoa, acabou de fazer esse banho, essa massagem com argila, a pessoa vai para um ofurô, ou toma uma ducha, né? Ou vai para o ofurô 20 minutos, depois volta e faz uma hidratação rápida. Só para você ter uma ideia, há 5 anos atrás eu ensinei essa técnica por uma amiga minha do Rio de Janeiro,
E ela fazia 10 sessões dessa técnica por semana a um custo de R$ 180 há 5 anos atrás. Ela preparou um lugar bonitinho, uma sala de atendimento com ofurô. Do lado de fora ela colocou um jardim de inverno com alguns lugares para a pessoa descansar. E o que era interessante, ela falava assim, se você vier fazer o tratamento, não venha dirigindo, peça para alguém te buscar ou volte de táxi. Porque a sensação de relaxamento era tão grande, que a pessoa ficava completamente zonza de tão relaxada que ela ficava. Então vai a dica, se você ouviu essa apresentação até o final, você pode aí já ter uma técnica para mudar completamente sua forma de atendimento e fazer um grande diferencial na profissão de você. E depois eu quero, quem chegar até esse final, mande e-mail para mim, converse comigo, que eu posso dar mais algumas dicas, principalmente na composição de óleos essenciais para aplicar com essa técnica. Então aqui, né, fica uma pegadinha. Quem ouvir até o final vai ganhar essa dica e você vai ver a diferença que você vai fazer no seu trabalho. Então, terminamos a apresentação por aqui. Geoterapia. Fernando Moura, até a próxima aula.